Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de esperança e vida ao seu coração. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao 14. Diz assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os teus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo o reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse-lhe mais Davi a Abisai e todos os seus servos: Eis que o meu próprio filho procura tirar a minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhara para a minha aflição, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração nesta manhã. Meu irmão e minha irmã, nós vemos nesse texto que o rei Davi, ele estava sendo afrontado por este homem chamado Simei. A palavra de Deus diz que esse homem xingava e também jogava pedras sobre Davi. Como rei, Davi, ele poderia ter mandado um dos seus soldados defendê-lo, mas ele não quis. Abisai, um dos seus comandantes, até propôs matar Simei, mas Davi não aceitou. Meu irmão e minha irmã, com certeza você deve conhecer pessoas que estão deprimidas, cabisbaixas, com a autoestima muito baixa. Talvez até você mesmo, porque receberam palavras de maldição sobre a sua vida. E muitas vezes essas palavras, elas ficam cicatrizadas no nosso coração. O rei Davi, ele recebeu muitas palavras de maldição sobre a sua vida. Por exemplo, quando ele foi escolhido como rei, o seu pai e os seus irmãos nem fizeram caso dele. Quando ele foi lutar com Golias, Golias o insultava com palavras. Nabal recusou a ajudar Davi. A sua esposa Mical o desprezou. O rei Saul o perseguia constantemente. E até o seu filho o traiu.
Mas meu irmão e minha irmã, Davi, ele não se importou com as maldições proferidas sobre a sua vida, porque ele estava concentrado nas promessas de Deus. Davi, ele não se esquecia de que Deus havia escolhido e Deus tinha grandes coisas a realizar sobre a sua vida. E eu quero te dizer nessa manhã que você também é um escolhido de Deus. E ainda que palavras foram lançadas sobre a sua vida, essas palavras de maldições não prosperarão em nome de Jesus. Davi, ele não respondeu Simei à altura com outras palavras de maldição, mas ele confiava humildemente no Senhor. Ele sabia que existe um Deus que iria defendê-lo de todas aquelas palavras. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando alguém te amaldiçoar com palavras, apresente a sua afronta a Deus. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você não pode parar, você precisa continuar, você não pode desistir por causa de palavras. Davi sabia que ele não podia parar, que a caminhada dele era longa e que ele deveria seguir adiante até onde Deus o honrasse. Muitas vezes o inimigo ele manda alguém para tentar nos parar, para nos tirar do propósito de Deus e nos desviar da caminhada que Deus tem proposto para nós. Meu irmão e minha irmã, não pare a sua caminhada, prossiga diante do Senhor, mesmo que atirem pedras, Deus ele vai te defender. Não dê atenção às palavras que vêm para tentar tirar a sua paz. E lá no capítulo 19 de 2 Samuel, do versículo 16 ao 23, nós vamos ver a continuidade dessa história de Samuel com Simei. Nós vemos que Simei, ele se encontra com Davi e ele reconhece que Davi era um ungido de Deus e que ele precisava do seu perdão para que o Senhor não o castigasse. Deus exaltou a Davi mais uma vez e Davi ele não se envigou de Simei. Ele perdoou o seu inimigo. Muitas pessoas, quando têm a oportunidade, elas se vingam e isso não agrada a Deus. Se você quer ser defendido por Deus, deixa Ele agir sobre a sua vida e Ele vai fazer o que Ele fez com Davi. A palavra de Deus em Salmos 46, versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tenha sempre em mente, meu irmão e minha irmã, que todo aquele que é humilhado, ele será exaltado. Então, se você tem sido humilhado por palavras, saiba que Deus ele vai te exaltar. Permaneça humilde como Davi foi humilde quando foi exaltado. Davi muitas vezes viu Deus agir em sua defesa, transformando toda palavra de maldição em bênção. Não aceite palavras de maldição sobre a sua vida. Apresente a Deus em oração todas as afrontas que você tem recebido e prossiga nos caminhos do Senhor, mesmo que você tenha levado pedradas. Não se vingue. Deus ele vai agir em sua defesa. Deus ele vai converter em nome de Jesus toda palavra de maldição sobre a sua vida e a vida da sua família em bênção para a glória de Deus. Eu gostaria de orar com você nessa manhã.
Amado e precioso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a nossa vida no seu altar nesta manhã, reconhecendo, Deus, que nós somos pequeninos, meu Pai, somos dependentes da sua presença. Fica conosco no decorrer desse dia e que toda palavra, Pai, ao contrário sobre a nossa vida possa cair por terra e que o Senhor possa transformar em bênção para a glória do nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar de um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.